falar para mim. Estamos ao vivo. Boa noite a todas e a todos. Eu não sei quem já está por aqui, vão se manifestando. Essa é a nossa live de sexta-feira do pessoal de Morada Nova, das nossas pré-candidaturas. E hoje nós resolvemos fazer diferente. Nós trouxemos 2 convidados que também são pré-candidatos em seus municípios. Para quem não me conhece, eu sou a Kátia, certo? Então eu vou chamar, aliás, já está aqui conosco, né, o Jamele, que também é professor, né, do município de Massapê. Jamele, você pode fazer as suas primeiras considerações. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos aí de Morada Nova, que nos acompanham pela live da página do pessoal de Morada Nova. É uma satisfação estar aqui participando desse momento. Eu considero muito potente esse diálogo que nós estabelecemos com outras comunidades, né, com outras frentes que o pessoal constrói no interior. E agradeço pelo convite que nos foi feito. Esse espaço é que nós podemos otimizar nossas falas, levar ao povo a ideia de uma novidade que nós do pessoal aqui de Massapê queremos para o Massapê, e vocês aí de Morada Nova querem uma Morada Nova de vocês, né? Se a Morada Nova fosse de um pessoal do povo, participativo, comprometido com as causas sociais, né? Comprometido com o povo que sofre, com os problemas da comunidade, porque vocês, de fato, são comunidades, são trabalhadores, né? Não são de famílias das oligarquias tradicionais, que tem aí, que tem Morada Nova, que tem Limoeiro, que tem no Ceará inteiro. Eu agradeço pelo convite e estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado, Kátia. Eu, antes de tudo, elogio a sua disposição para construir o PSOL. É a única candidatura feminina, né, do seu jornalismo no estado do Ceará inteiro. Então, é um orgulho estar participando desse processo. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Jamele. Pelo que sei, nós somos, sim, aliás, eu sou a única pré-candidata a prefeita, nós temos vice, né? Se eu não me engano, em Iguatu. E nós devemos ter outras além da do Roseno, né? Claro, nós estamos falando de interior, né? A do Roseno é Raquel, né? É uma mulher também. Vamos começar dando boa noite aí para o pessoal que está se manifestando, Murilo, Aurilânio, do Vilar, do Edson, Jamele do Vilardo é o nosso pré-candidato a vice conosco, certo? E então agora eu vou passar a palavra, Nara Jane, boa noite, vou passar a palavra para o nosso pré-candidato a prefeito em Limoeiro do Norte, o professor Ramedes. Boa noite aí as pessoas que estão acompanhando essa live, né, do pessoal aí de Morada Nova. É uma satisfação estar aqui nesse momento com vocês. Eu me chamo Ramedes, eu sou professor da Universidade Estadual de Ceará, aqui do campus de Limoeiro do Norte, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos. Sou formado aqui na própria Fafidan, no curso de História. Sou colega de trabalho da Kátia, né? Esse desafio que a Kátia está assumindo, e eu também, na verdade, somos 2 professores da Fafidan nesse mesmo desafio, ela do curso de Letras, eu do curso de História, e ambos do PSOL agora, nesse momento. Então, minha história passa pela Fafidan, desde a época de aluno até agora, mais recente, na condição de professor. Sou aqui mesmo
de Limoeiro do Norte, de uma comunidade aqui do interior, né, 7 quilômetros distantes aqui da sede do município, aqui uma comunidade chamada Arraial, e estamos aqui para colaborar com esse debate, se colocar à disposição e aproveitar essa oportunidade para fazer uma boa noite especial à própria Kátia, ao professor Jamel, que vem aí da região de Sobral, lá do município de Massapê, colaborar conosco nesse diálogo, do Vilardo, aí o nosso candidato a vice-prefeito, lembrando que aqui em Limoeiro nós temos um vice-prefeito também, é o Beto Freire, né, assim, é uma chapa masculina, mas, assim, lembrando que o pessoal tem a candidatura da professora Zuleide lá no CRAT, não é isso? Então, nós temos aí pelo menos 2 candidatas do sexo feminino disputando as eleições majoritárias, do meu conhecimento, que eu lembre até agora, nesse momento. Então, uma saudação a todos e ficamos à disposição para continuarmos dialogando e respondendo as questões que forem sendo colocadas pelo público e pela mesa, digamos assim. Obrigada, Rameres. E boa noite para Elisângela, Clodoaldo, Onalice, Elielder, Diógenes. E realmente o do Vilardo lembrou aí a nossa pré-candidatura no Crato, né? Pela professora Zuleide, né? Professora da URCA. Eu vou iniciar nossa live, que essas foram só nossas considerações iniciais, né? E eu vou iniciar nossa live hoje com um poema. E um poema do Patativa da Saré, que diz muito sobre nós, certo? E diz muito sobre o nosso partido, sobre o PSOL, certo? Então, eu vou pedir licença para ler esse poema, tá bom? O título é O Agregado e o Operário. Sou matuto do Nordeste, criado dentro da mata, caboclo cabra da peste, poeta cabeça chata. Por ser poeta roceiro, eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Por isso, por minha vez, vou falar para vocês o que é que eu sou e o que canto. Sou poeta agricultor do interior do Ceará, a desdito pranteador, canto aqui, canto acolá. Sou amigo do operário que ganha um pobre salário e do mendigo indigente. E canto com emoção o meu querido sertão e a vida de sua gente. Procurando resolver um espinhoso problema, eu procuro defender no meu modesto poema que a santa verdade encerra os camponeses sem terra que o céu deste Brasil cobre e as famílias da cidade que sofrem necessidade morando no bairro pobre. Vão no mesmo itinerário, sofrendo a mesma opressão, nas cidades o operário e o camponês no sertão. Embora um do outro ausente, o que um sente, o outro sente. Se queimam na mesma brasa e vivem na mesma guerra, os agregados sem terra e os operários sem casa. Operário da cidade, se você sofre bastante a mesma necessidade, sofre o seu irmão distante, levando vida grosseira, sem direito de carteira, seu fracasso continua. É grande martírio aquele, a sua sorte é a dele, e a sorte dele é a sua. Disto eu já vivo ciente, se na cidade o operário trabalha constantemente por um pequeno salário, lá nos campos agregados se encontra subordinado sob o jugo do patrão, padecendo a vida amarga, tal qual burro de carga debaixo da sujeição. Camponeses, meus irmãos e operários da cidade, é preciso dar as mãos, cheios de fraternidade, em favor de cada um, formar um corpo comum, praciano e camponês, pois só com esta aliança a estrela da bonança brilhará para vocês. Uns com os outros se entendendo, esclarecendo as razões e todos juntos fazendo suas reivindicações por uma democracia de direito e de garantia, lutando de mais a mais. São estes os belos planos, pois nos direitos humanos nós todos somos iguais. Então, era com esse poema que eu gostaria de iniciar a nossa live
porque realmente o Patativa do Assaré expressa muito, diz muito, né, do que é o nosso partido, né, que deve ser do camponês, que deve ser do operário, que deve ser do trabalhador, da trabalhadora em geral, né? Então, antes de passar a palavra novamente para os nossos convidados, sejam bem-vindos, Benilde, um prazer tê-la aqui. Antes de passar novamente a palavra para os nossos convidados, eu também queria falar rapidamente, depois, se alguém quiser ainda, falar, na verdade, fazer uma... vamos falar da... Eu não quero falar exatamente da reforma administrativa, mas eu quero dar um exemplo de como essa reforma administrativa é perigosa, certo? Então, assim, eu vou ler para vocês o que está acontecendo, por exemplo, na Faculdade de Direito, em Fortaleza, na UFC. Vejam, os professores Sinara Mariano, Newton Albuquerque, Felipe Braga, Gustavo Cabral, Beatriz Xavier, todos os professores da Faculdade de Direito da UFC, todos representantes sindicais da ADUFSE, sendo 4 deles membros do Instituto Latino-Americano de Estudos sobre Direito, Política e Democracia, e integrantes também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, estão sendo vítimas de forte assédio por parte do diretor da Faculdade de Direito e do reitor da UFC. Foi desencadeada uma ofensiva contra eles, 5 ações de indenização por danos morais, indicação de uma sindicância administrativa e abertura pelo reitor de processo administrativo direto, sem sindicância, com indicação de demissão a ser concluída em 60 dias. Tudo fundamentado em suposta insubordinação grave, mas com notória natureza de perseguição política. Afinal, além da atuação no movimento docente da UFC, eles têm disputado com o próprio reitor e com o atual diretor da Faculdade de Direito as últimas eleições para a diretoria da faculdade. Então, eu quero só mostrar, primeiro, a nossa solidariedade, prestar nossa solidariedade a esses professores da faculdade. Mas, assim, as pessoas podem estar confusas, se perguntando por que isso, né? Por que nós estamos falando sobre isso? Vocês imaginem que, nesse momento, no Brasil, se algo tão absurdo, né, simplesmente por uma oposição política que os professores estão fazendo dentro da Faculdade de Direito, na UFC, eles estão sendo retaliados, vocês imaginem com a reforma administrativa que está sendo, que nós estamos sendo ameaçados, né, de sofrer, né? E assim, mas o que tem a ver com o município? O que tem a ver com o município? Que essa realidade aí desses professores, todos nós de interior conhecemos bem, né? E claro que ultimamente as coisas estão um pouco melhores, exatamente porque os professores, os funcionários, os servidores, né, têm passado por concurso, né, concurso público, e aí eles não podem sofrer tanta ameaça, mas mesmo assim ainda existem as perseguições, as pessoas que não são de um determinado grupo político, né? Então, nós vivemos muito essa realidade no interior. E vivíamos ainda mais no passado, quando não havia concurso, né? Então, ditas essas palavras, eu gostaria... nós temos várias outras pessoas aí, né, que eu estava lendo e saí aqui um pouco da tela. Boa noite aí para a Sandra Valesca. O Aurilane já está fazendo uma pergunta, então eu acho que eu vou fazer aqui eu vou fazer essa pergunta para vocês, certo? E aí vocês podem... vamos ver logo qual é a pergunta. Como fazer para acabar com o poder e a influência dessas oligarquias que há décadas vêm destruindo nossas cidades? Bom, vocês podem aproveitar que eu ia pedir para vocês falarem um pouco sobre o que motiva vocês a serem pré-candidatos nos municípios, né, de Massapê e Limoeiro. Bom, como o Jameli, né, não é da nossa região, então o nosso convidado que vem de um lugar mais distante, né,
Eu gostaria, Jamel, de começar por você, né, para você falar sobre isso, e aí você fica à vontade também para falar um pouco sobre, a partir dessa pergunta do Aurilânio, que é nosso pré-candidato a vereador aqui em Morada Nova. Com você, Jamel. Tudo bem, Adônio. Eu acho que essa é o nervo da nossa... o ponto central da nossa luta. Aqui no Massapê, por exemplo. Vocês aí talvez não conhecem o nosso contexto, né? E eu também não sei exatamente como é o de vocês, mas eu me arrisco a dizer que é muito parecido, porque sempre que tem um município com pouco poder aquisitivo, né, com pouca renda, você vai ter uma dependência dos cabides de emprego da prefeitura, e às vésperas da eleição vai ter sempre um prefeito constrangendo a turma dele a manifestar apoio, em função de permanecer no emprego e coisa do tipo. E isso aí não é uma novidade para vocês, como não é para mim. Aqui no Massapê, eu tenho 25 anos só, mas eu cresci vendo essa história de que apenas o Fla-Flu dos Pontes e dos Albuquerque, né, só esses sobrenomes, Pontes, Albuquerque, é que estão habilitados para participar do processo eleitoral. Eu não sei se aí é os Cunhas, eu deduzo que seja, ou os Nogueira, sei lá o quê, mas é mais ou menos a mesma coisa. Como é que faz para acabar essa influência? Primeiro, nós precisamos superar essas condições de desigualdade social que existem aí como existem aqui. Aí vocês têm 61 mil pessoas, se não estou enganado, e dessas 61 mil pessoas, vou colar aqui os dados, são 7.414 ocupadas, o que equivale a 11% da população. Ora, tem 11% da população ocupada formalmente. O que quer dizer o seguinte, nós precisamos garantir emprego e renda para 89% da população. Enquanto não houver, nós vamos ter sempre o prefeito constrangendo o pessoal temporário, que vai com o tema que você sugeriu, Kátia. Sucatear o funcionalismo público é o interesse das oligarquias também, sabe? Porque enquanto nós não tivermos concurso público, o servidor público com estabilidade garantida, ele vai sempre precisar pedir favor à oligarquia de plantão. Então, os Nogueiras não se interessam em garantir concurso público para a comunidade, porque senão essas pessoas vão votar em quem eles acharem melhor, e certamente é a Kátia, sabe? E aí, enquanto nós não tivermos essa situação, nós vamos estar sempre à dependência, né? Vamos sempre votar pelo estômago. Isso não tô criticando, não. Infelizmente, a média salarial de vocês é 1,7 do salário mínimo. É muito pouco. O salário do prefeito deve ser muito mais do que isso, né? E nós precisamos garantir que as pessoas tenham condições mínimas para dizer o seguinte, eu não preciso depender do seu favor, prefeito, para poder votar em fulano de tal, Beltrano, não. Eu devo votar no melhor. Pensem com o coração e não com o estômago e votem no que vocês consideram melhor, né? Quando nós tivermos o processo e tudo mais, não é hora de pedir voto, mas eu acho que o processo eleitoral é um processo decisivo, nós precisamos, com clareza, entender que nós não devemos votar pelo sobrenome, pela riqueza, por que é que seja. E aí a gente supera as oligarquias nesse sentido. Aqui no Massapé é a mesma coisa, de vocês, do nosso. Nós estamos há 122 anos num Fla-Flu histórico de Pontes e Albuquerque. É hora de acabar com isso. Nós precisamos começar a destruição dessas oligarquias. Ok, Jamélia, obrigada. Ramires, você quer falar? Aliás, por favor, é a sua vez. O seu microfone, Ramires. Não, tá ligado o microfone. Tá ok? Pronto. Esse tema colocado aí pelo nosso camarada, pré-candidato a vereador, Aurilânio, é muito importante, até porque é a cara, é o cenário, não só dos nossos municípios aqui de Morada Nova, Limoeiro, mas como você bem frisou, também aí em Massapê. Mas antecedendo, havia uma primeira questão, o que nos motivou, digamos, a lançar a nossa pré-candidatura. Na verdade, a gente vem de uma experiência histórica marcada por muita luta,
né, por muito conflito aqui na região do Vale do Jaguaribe, e nos últimos anos, principalmente aqui em Limoeiro do Norte, porque concentra o agronegócio, concentra um modelo de desenvolvimento que nós temos questionado desde a sua origem, desde a construção do Castanhão. Então, esse debate ele é acirrado, não é isso? Nós temos farta documentação que a Fafidam teve o privilégio de abrigar, que é a documentação do IMOPEC, né? Então, essa documentação toda está sendo organizada, foi cedida para a Fafidam, e mostra essa história de luta. Então, nós temos essa história de lutas concretas, né, reais, desde a década de 1990, né, nós mesmos participando, direta ou indiretamente, né, quando nós iniciamos lá atrás, ainda na década de 80, na Pastoral de Juventude do Meio Popular, depois na CUT, né, depois em partidos políticos, e mais recentemente um grande movimento aqui da região ganhou destaque, que foi o Movimento 21, desde 2017, que nós nos organizamos em torno desse movimento. E, na verdade, a nossa candidatura é uma expressão da vontade de lutadores e lutadoras aqui de Limoeiro do Norte, é um pouco um legado dessa trajetória de lutas aqui em Limoeiro do Norte em particular. E nós resolvemos assumir esse desafio e, digamos, nos abraçar com essas lutas, com esses companheiros, que para nós quem sustenta a nossa candidatura na verdade, são esses grupos. Para nós representamos esses grupos. Por isso me senti motivado a participar da eleição. Se nós estamos abraçados com esses lutadores e essas lutadoras, nós já estamos palmilhando o caminho de romper com as oligarquias locais, porque nós vamos fazer uma eleição, diferentemente de todos os outros candidatos, aqui nós temos 8 candidatos a prefeito, pré-candidatos aqui em Limoeiro do Norte, e com certeza a candidatura que representa esse elo, esse vínculo com as lutas, são as candidaturas do PSOL. A nossa candidatura majoritária, com o companheiro Beto Freire né, pré-candidata a vice-prefeito, as candidaturas a vereadores, nós temos aqui 2 companheiros, né, o Zé Maria e o George, Zé Maria de Andrade e George, e temos a candidatura coletiva, do coletivo de mulheres, que está sendo abraçada pela companheira Mazé Amancio, mas representa esse coletivo, tem lá a companheira Mazé, a companheira Jo e a companheira Zeusa. Então, é um anúncio de um mandato coletivo. Aqui a gente está construindo também esse desafio. Então, romper com as oligarquias é fundamental. As questões que Jamele citou aí podem ser citadas para todos os municípios. Quem leu Vitor Nunes Leal numa época aí, né, ele escreveu aí para a Primeira República, etc, etc, mas as coisas, elas, assim, têm uma permanência dentro da história que... 46, vale para hoje, né? É o quê? 46 a escrita, e vale para hoje. Válido para hoje, exatamente. Então, esses mecanismos aqui a gente costuma fazer assim, dizer que essas oligarquias que estão no poder em Limoeiro, elas vêm se revezando desde a eleição de 1988. Né? Eles formam o mesmo grupo, né? Tem uma sociogênese aí igual. Claro que, pensando aqui com Norbert Elias, quando ele fala, né, da formação do Estado Nacional, quando ele vai falar da partilha do poder, ele vai dizer que o poder é o controle das oportunidades. Como não tem oportunidade para todo mundo, as oligarquias brigam exatamente para ver quem fica com aquela fatia maior, porque não cabe todo mundo. Então, desde 1988 que, né, esse grupo vem se revezando no poder, porque eles nascem no mesmo ninho, eles estão juntos ali, né, todos na época protegidos, né, de uma grande figura política aqui na região, que era o Manuel de Castro, não é isso? Manuel de Castro Filho, que é, inclusive, de Morada Nova, não é isso? Mas com grande atuação política aqui em Limoeiro, até porque a esposa dele era aqui de Limoeiro do Norte. Então, todos nascem assim, né, debaixo das asas do velho Manuel de Castro. E aí, né, como não havia lugar para todo mundo, em 2000 houve a separação. Mas até 2000, eles ainda casavam ali, um prefeito, outro vice,
Aí daqui a pouco eram 3, não eram só mais 2, não é isso? Então, já não dava mais, não tem prefeito, vice e subvice, só tem prefeito e vice. Então, aí cada um resolveu brigar pelo seu quinhão. Mas as políticas são assim, aí concordo plenamente, não é isso? O concurso público, que é uma conquista da Constituição de 1988, foi que trouxe o diferencial, porque até esse período não era só nos municípios, até nos cargos públicos do Estado era assim. Quantos contratos foram distribuídos para professores de universidade, professores da rede pública estadual, nem se chamava rede pública, e era farra dos contratos. O que acabou com isso? O concurso. Mas, mesmo assim, os professores sendo concursados, ainda há uma perseguição, porque tem a lotação, né? Um município como o nosso é um município relativamente pequeno, mas se pegar a Morada Nova, você deslocar alguém lá do Roldão para o São João do Aruaru, é uma distância considerável. Então, é uma pessoa, quer dizer, é um deslocamento que faz com que a pessoa pense em desistir do emprego, não é isso? Para ter que cumprir, né, uma viagem tão longa como essa. Então, essas práticas, elas têm que desaparecer. Nós temos que fazer uma gestão dentro de determinados princípios, e um deles é exatamente esse, o da não perseguição aos servidores. Há tantos outros que nós podemos discutir aqui na nossa conversa. Com certeza, Rameles. Aí, assim, aqui em Morada Nova, por exemplo, o que acontece é muita judicialização, né, dessa situação, porque é recorrendo à justiça que os professores hoje conseguem, né, se manter em determinados lugares, porque senão há, sim, essa perseguição, né? Mas hoje, e por conta exatamente disso, mas eles só têm direito a isso exatamente porque são servidores públicos concursados, né? Se fossem colocados de favores, né, com certeza eles não teriam, eles perderiam mesmo o emprego, né? Vamos ver aqui o que é a Lisângela. Boa noite, a Lisângela, Nonato, o Rafael, né? A Lisângela diz assim: peço que os 3 comentem um pouco sobre suas biografias. Que dificuldades superaram, que fizeram estudos na faculdade, como vem e o que vem como mais prioritário para nós de Morada Nova, Limoeiro e Massapê, né? Temos direito às nossas cidades. Bom, para quem sempre... o do Vilardo, nosso pré-candidato a vice, também pede que nós falemos um pouco sobre nossos pré-candidatos a vereador do PSOL em cada município. Nós falaremos sim, já, certo? Então, assim, falando um pouco da minha biografia, para quem já assistiu outras lives, sabe, ou para quem me conhece, né, sabe que eu sou, assim como Rameres, também de uma localidade aqui de Morada Nova, chamada de Dourado. Inclusive, nós temos, além de mim, nós temos 2 pré-candidatos a vereadores, né? um pré-candidato a vereador e uma vereadora lá do Dourado também, certo? Aqui nós temos 6 pré-candidatos a vereadores, 4 pré-candidatos e 2 pré-candidatas, certo? E aí, estudei até os 10 anos lá com a minha mãe. Depois vim para Morada Nova estudar aqui, sempre na escola pública. Me formei, assim como Rameres, na Fafidan, só que ele em História e eu em Letras, né? Fui professora da Educação Básica por 20 anos, fui professora em vários municípios, Morada Nova, Ibicuitinga, Fortaleza, Itapipoca, né? Fui professora substituta também da universidade e fui, inclusive, trabalhei numa especialização aí em Massapê. Não sei se algum ex-aluno meu está aí nos vendo. Depois me tornei efetiva na onde me formei, né? E aí, falando um pouco do nosso município, aqui, Jameli, os 2 sobrenomes são Girão e Castro. Rameli já falou aí um pouquinho da origem dos Castros, né, lá de Limoeiro do Norte, mas até hoje esses 2 sobrenomes são muito fortes aqui, né? E nós temos 2 grupos políticos que são conhecidos pelo nome de 2 animais, que é Coruja e Caboré, certo? E eles
Na verdade, nós temos 5 pré-candidatos a prefeito, mas como os nossos pré-candidato a vereador, Paulo Vitor, Aurilane, sempre falam, na verdade, são 2 grupos que se dividiram em 4. Por quê? Porque nós temos o representante dos corujas, que ele tenta colocar outro nome, tem até o nome de galo agora, certo? Mas, na verdade, esse grupo, Girão, se juntou a esse grupo do atual, que é o atual prefeito, né, Vanderlei. Nós temos outro grupo, que é a oposição, liderado pelo Glauber Castro, que são os caborés, e nós temos outros 2 grupos formados por Edinho e Luciano, que já fizeram parte, né, os 2 líderes, de todos os 2 grupos de que eu falei. Por isso que, na verdade, é tudo a mesma coisa. O que tem de diferente, o que tem de esquerda em Morada Nova, né, hoje, é o PSOL. Né? Nós lamentamos dizer isso, porque aqui em Morada Nova, o PT já fez uma história bonita aqui também, né? Mas, infelizmente, o PT de Morada Nova também se uniu a esses 2 grupos, tanto que, gostando ou não, mas o prefeito de Morada Nova é da sigla do Partido dos Trabalhadores. Né? Nós lamentamos muito isso, mas essa é a nossa realidade. Então, aqui nós não temos nem como fazer nenhuma coligação, né? Hoje eu estava vendo alguns comentários no Facebook e algumas pessoas dizendo que no final das 5 candidaturas só restariam 2, né? E eu gostei muito porque alguém, nem sei se era nosso eleitor ou não, mas nos defendeu, dizendo que nós não arredaríamos pé. E isso é muito verdade. Jamais, não existe a mínima possibilidade de nós nos juntarmos a nenhum desses 4 grupos, que na verdade são 2 grupos, certo? Então, essa é a realidade do nosso município de Morada Nova, certo? Então, eu vou voltar a palavra para o Jameli, porque assim, nós tivemos, eu já falei um pouco sobre a situação do município de Morada Nova e sobre os pré-candidatos a prefeito, né? E se você quiser, Jamel, você pode fazer isso também. Inclusive, os 4 pré-candidatos a prefeito em Morada Nova são todos homens, certo? Nós tivemos, nessa gestão que está se encerrando, havia a vice-prefeita, mas agora, para se reeleger, para tentar se reeleger, o atual prefeito lançou um homem junto com ele. Portanto, só o PSOL, né, tem uma candidatura feminina na chapa majoritária, certo? Aí, Jamel, você fica à vontade para falar ainda sobre a situação, quem são os pré-candidatos a prefeito, ou se você já quiser falar um pouco sobre os pré-candidatos a vereadores, ou comentar alguma questão que surgiu aí, né, de alguém, tá certo? A Benilde está dizendo que é petista, mas lamenta a situação do partido aqui em Morada Nova. Pois é, Benilde, é lamentável, né? É a verdade. Deixa eu ler aqui o comentário do Diógenes, né? Professora Kátia, sou professor de Bicuitinga, que maravilha. Apesar de não ter sido seu aluno, mas já ouvi falar muito bem do seu trabalho. Olha, obrigada. Espero um dia conhecê-lo. Ouvindo você, tenho certeza de que você merece todos os elogios que já ouvi a seu respeito. Muito obrigada, Diógenes. Eu trabalhei durante 4 anos em Bicuitinga, mas foi um momento muito feliz enquanto eu estive na educação básica. Talvez eles até nos queiram, mas nós não os queremos. É verdade, Aurilane, ele está falando aí dos grupos tradicionais de Morada Nova. Esses que Kátia citou são todos retalhos, surrados de roupas desgastadas. Olha, com práticas de paternalismo, proteção aos parentes e amigos, sem dialogar com quem mora e trabalha em Morada Nova. É verdade, Elisângela. Nossa live hoje está bem comentada, né? Nossa Kátia é extremamente acessível. Diógenes, posso editar o número do telefone dela? É verdade, Aurilane. Jamele, a palavra fica com você. Muito bom, viu? Kátia, parece que eu moro em Morada Nova. É mais ou menos a mesma coisa, sabe? É o PT
fazendo conchavos com as oligarquias, o pessoal inventando história de que as chapas minoritárias não vão para canto nenhum, porque não interessa a eles promover a nossa imagem, né? É em todo canto assim. Eu fiz uma live com o Luciano Filho, de Itarema, ele chamava as chapas pequenas de inexpressivas. Quer dizer, eles acham que a gente não vai para canto nenhum mesmo, eles descredibilizam a imagem da gente. Olha, falando um pouco sobre a biografia, né? Que a biografia vai iluminar o que eu vou dizer agora. Eu tenho 25 anos. Eu não tenho a vivência e a experiência que vocês tiveram. Amélis, eu também sou da PJMP, sabe? Eu vim de lá e eu tenho muito orgulho disso. Dessas bases que a gente constrói, essas vivências afetivas que a gente tem, né? É muito importante. Olha, mas eu cresci vendo essa história, né? Aqui no Massapê, a última eleição foi a disputa entre o tio e o sobrinho. E agora, os cotados, né, novamente, é o tio e a sobrinha, irmã do sobrinho. E o tetravô do atual prefeito foi o primeiro prefeito. Para você ver como é a situação da gente. Se vocês estão numa disputa aí de oligarquia, aí nem chegou a isso ainda. A gente está nas capitanias hereditárias, né, professor de História? Nós estamos na capitania hereditária, né, dos Albuquerque aqui, que é um sujeito muito famoso, né, o Zezinho Albuquerque, hoje é secretário das cidades, né, foi presidente da Câmara e tudo mais. Pronto, a disputa é entre o irmão dele e a filha dele. E isso é muito complicado, porque isso impede a participação efetiva das pessoas. Nós precisamos dizer com clareza o seguinte, tanto em Morada Nova quanto em Limoeiro, que a oligarquia é uma forma degenerada de governo, certo? É uma forma degenerada. Não está escrito em canto nenhum que você precisa ser girão para ser melhor, não, sabe? Tem aquela propagandazinha de não sei nem o que é que vende, mas diz assim, baia, é bom, né? Não tem isso não, viu? O sobrenome não credencia a coisa nenhuma. Muito pelo contrário, se eles não fizeram o que podia fazer desde 1925, se não estou enganado, né, já deu o que tinha de dar, essa história aí já acabou. Então, assim, eu cresci nessa história de os pontes dos Albuquerque são os melhores, e eu acho que nós precisamos superar isso. E aí eu estudei filosofia política, né, eu sou estudante de filosofia, fiz graduação aqui na UVA, aí com 20 anos eu passei no mestrado da UES, aí passei 2 anos em Fortaleza, foi a única época da minha vida que eu me desloquei de Massapê, a contragosto. As candidaturas daqui de Massapê, todas elas são de Fortaleza, na verdade. Todos eles moram em Fortaleza, trabalham em Fortaleza, mas faz aqui uma capitania, né? Então eles são portugueses, né? Usando a metáfora da capitania hereditária, são de outro planeta, mas vêm para cá para fazer curral. E imagino o que faz também aí em Morada Nova. Enfim, aí eu terminei o mestrado em filosofia política, defendendo uma pesquisa sobre a dignidade da política. 8 dias depois, o Bolsonaro ganhou a eleição. E aí eu vivi numa situação muito, muito complicada, sabe? E aí eu precisei, assim, tomar uma decisão muito radical na minha vida, que é muito desafiadora. Imagino vocês, os constrangimentos que estão passando, é muito complicado mesmo. Mas a contragosto, mas eu estou à disposição para enfrentar realmente esse embate contra os coronéis que mandam no Massapé há 122 anos. E eu vi com muita clareza o seguinte, se eu estou estudando aqui filosofia, e isso não vai servir para mudar o mundo, para fazer a diferença no meu bairro, na minha cidade, então meu trabalho é inútil, não tem muita expressão. Eu acredito que as pessoas de Morada Nova, quando verem a história da Kátia, professora, né, que dedicou o trabalho ao serviço da comunidade, vão entender que essas 4 candidaturas que tem aí não tem a oferecer porque não são povo, né? É uma representação para dominar mesmo. Eles não têm nenhum interesse pelos problemas sociais que vocês vivem. Eles querem fazer curral, querem ganhar dinheiro. É isso, eles fazem da política um meio de vida, né? O girão aí estão aí há trocentos anos, é isso mesmo que eles fazem. Independente de ter outros, normalmente são empresários, não sei se aí mas aqui né? Eles são empresários, mas eles ganham a vida também com política, sabe? Então nós precisamos dar um basta nisso e dizer com muita clareza que as pessoas precisam ser representadas. Trabalhador representa trabalhador, professor representa professor. Eu digo aqui, tem até um mantra que
que eu vou usar na campanha. Trabalhador representa trabalhador, professor representa professor, operário representa operário, empresário representa empresário. Acima disso, olha, isso tudo é hipocrisia. Nós precisamos dizer isso com muita clareza para as pessoas entenderem que a política representativa é falha, que o empresário não representa a empregado doméstico, sabe? E nós não temos empregado doméstico na Câmara. Nós devíamos ter. Está na hora do povo realmente participar, se engajar politicamente, se comprometer com as causas sociais e a luta, né? Tem que se mobilizar. Eu acredito muito no potencial do trabalhador. Excelente, Jamel, porque quando você diz o que te motivou a ser pré-candidato, eu me identifico muito com isso aí, sabe? Eu sempre repito isso, que eu jamais seria pré-candidata e futura candidata se não fosse a realidade que nós vivemos hoje no Brasil, né? Se essa eleição, eu acredito muito nisso, se o Bolsonaro não tivesse ganhado aquelas eleições, né, eu não seria candidata, porque eu realmente nunca tive intenção de ser do Vilardo, que é médico e também farmacêutico, está aí dizendo que é Baia. Mary Feitosa, boa noite. Então, tem muito a ver, né? Boa noite, Madalena. Obrigada. Tem muito a ver, né, com a minha história também, né? De acreditar que, numa situação em que nós nos encontramos, nós temos que ir à luta mesmo, nós temos que ir, não ter medo, né? Não temer enfrentar essas oligarquias que estão no poder. Essa realidade que você fala é muito a realidade de Morada Nova, né? É muito a realidade. Porque, assim, aqui o que nós estamos vendo de sobrinha de ex-prefeito, de filho de ex-vereadora, enfim, né, de agora mesmo nós temos uma vereadora e a filha pré-candidatas, certo? As duas, ela já vereadora e a outra, a filha, que é pré-candidata a vereadora, era exatamente, ou no momento, né, a vice-prefeita, né? Então, assim, isso mostra muito que não basta a gente... No PSOL, nós discutimos muito as diversas questões, né, de gênero, de raça, né, que surgem, que limitam muitos grupos na sua mobilidade mesmo, mas não basta, e é por isso que a gente pode dizer, não basta ser mulher, né, por exemplo, né, porque tem que ser uma mulher que se identifique com a luta de classe, né? E essa é a nossa proposta, né? O Aurilano está dizendo assim, aqui temos muito um empresário, pronto, que é o próprio prefeito, né? Dando uma de prefeito, achando que a prefeitura é sua empresa, e outro empresário que já foi dos dois grupos políticos tradicionais, querendo ser prefeito. Essa é a nossa realidade, né? Nós temos pelo menos dois pré-candidatos que são empresários. Um deles é o prefeito de Morada Nova. O trabalhador precisa aliar-se, que é favorável a ele, e não o contrário. Rafael, isso, também, não é, a nossa missão, digamos assim, como pré-candidatos, né, levar as pessoas a entenderem, né, por exemplo, a Benilde disse, né, que a conscientização que nós devemos, né, ajudar na conscientização da população, mas essa conscientização para que as pessoas entendam que todos nós precisamos fazer política. Não é que eu, ou o Jamel, ou que o Rameres sejam os representantes do povo. Não é isso que nós queremos. Tudo bem, nesse momento nós estamos aqui pleiteando, né, essa função, digamos assim. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos, na verdade, que o povo se veja como ator, que o povo se envolva na política, né? Que o povo esteja lá na Câmara para provocar os vereadores, né? Para reclamar dos seus direitos. Né? É isso que nós queremos.
né? Vamos começar aos poucos, o nosso trabalho de formiguinhas, sim, vamos fazer nossa parte, porque acreditamos na mudança. Isso já é uma mudança, é verdade, Mary, isso já é uma mudança, sim, né? É isso que nós precisamos, né? Fazer as pessoas entenderem que elas precisam ser, né, os atores, as atrizes dessa realidade que nós vivemos e entrar na luta, né? E aí fazer com que as pessoas entendam. Eu acho muito interessante aqui, Jamile. A gente tem sim uma boa aceitação, né? As pessoas entendem como necessário nossa pré-candidatura. Muitas pessoas criticam também, né? Chegam a achar que é ridículo, mas é exatamente porque não percebem essa necessidade, né? Elas mesmas, né, de se envolverem nessa campanha, né, de acreditarem que o povo, né, pode estar no poder, né? Rameres, eu vou passar a palavra para você, né, Rameres? Está aí caladinho, né, para falar um pouco sobre essas questões que nós temos discutido. Não, maravilhoso. Obrigado, Kátia. E o exercício da escuta é tão importante quanto da fala, viu? Às vezes, saber escutar é o que a gente tem que fazer, inclusive nesse nosso desafio e na própria gestão, caso nós sejamos eleitos, o desafio da escuta, né? Foi perguntado assim um pouco da trajetória, certo? Eu já falei um pouco lá no início, mas assim, a trajetória acadêmica, ela não se desvincula muito da trajetória mesmo pessoal, das lutas, etc, não é isso? Então, assim, uma chama que acendeu dentro de mim aí quando eu ainda era muito jovem, né? Isso eu já tenho bem mais idade do que o Jameli, quer dizer, mas isso representa aí quase, digamos, 35 anos de compromisso com as lutas sociais aqui na região do Vale do Jaguaribe. Eu comecei muito, mas muito novo mesmo. Então, essa é uma questão. Só para ter uma ideia de pastorais, agremiações políticas radicais, né? Isso nós nunca aceitamos aqui, inclusive o Partido dos Trabalhadores. Nós não temos uma história aqui em Limoeiro, inclusive dos nossos candidatos, uma trajetória de luta por dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós integramos o coletivo Gregório Bezerra, o PLP, que era o Partido da Libertação Proletária, depois o PSTU. Nossa trajetória sempre foi, né? Às vezes, agora, num debate sobre possível aliança entre as esquerdas, a nossa pré-candidata aí a prefeita pelo PT, uma colega também trabalha, a Rita Peixoto, ela disse assim, mas Rameres, qual é a dificuldade? Essa dificuldade é desde o final da década de 80, né? Nós já tínhamos uma leitura crítica em relação ao que era o Partido dos Trabalhadores, principalmente, digamos aí, no início dos anos 90, né? Quer dizer, assim, nós fomos nos anos 80 que a gente tem já essa leitura crítica, mas quando no Congresso do PT, que retirou a palavra socialismo do programa do PT. Nós já não estávamos mais, nós nunca fizemos essa construção. Essa é a dificuldade. Aí pergunta, mas nós tivemos unidade. Olha, nós tivemos unidade na luta aqui em algumas frentes em relação à reforma da Previdência, fazendo o combate, à reforma trabalhista, alguns outros atos públicos. No entanto, também questionando muito a prática dos companheiros, que centralizava toda a pauta deles no Lula livre, não que o pessoal fosse contra essa pauta. O pessoal sempre defendeu que o processo do Lula era um processo, digamos assim, viciado, né? Isso, manipulado pela justiça. No entanto, pautas tão importantes foram, digamos, apagadas, né, em nome de uma pauta que não tinha a necessidade que fosse da forma que era. Então, há uma dificuldade nesse relacionamento nosso com o Partido dos Trabalhadores aqui em Limoeiro do Norte, que é histórica. Por isso que o PT tem a candidatura deles, nós temos a nossa e a rede tem uma candidatura aqui. Tirando as candidaturas do PT aí, colocando toda a avaliação que nós temos acerca do PT, todas as outras candidaturas, elas são do campo das siglas que apoiam o Bolsonaro, ou é do Centrão, ou é do próprio Bolsonaro, entendeu? Então, aí não há conversa, aí digamos assim, não dá para transigir
com essas siglas. Essa é uma questão que a gente trouxe, inclusive um debate que a gente fazia com a rede, nós fomos assim muito claros internamente, quer dizer, poderia haver a possibilidade se fosse alguém do campo da luta social, que não era, né? Às vezes, por conta que não tem abrigo no Partido dos Trabalhadores, procura-se uma outra sigla. Aí teria que fazer toda uma análise contextual dessa possibilidade que não se efetivou. Mas é isso, então, são todas essas lutas, né? Minha formação aqui é na área de história e, né, minha pesquisa foi sempre um estudo sobre a ação integralista brasileira no estado do Ceará, que era o movimento fascista, né? E tornou-se tão atual o debate, o tema das minhas pesquisas no mestrado e doutorado, exatamente com esse avanço do fascismo no Brasil, dessas práticas fascistas e das ideias fascistas que estão circulando. Em relação às candidaturas, né, eu faço esse agrupamento. Então, você tem um conjunto de candidaturas aí, que é desse grupo identificados com o Centrão, identificado com o poder central, digamos assim, federal, e a candidatura do PSOL, né? O próprio PT não deu para a gente fazer a aliança, até porque eles vêm trazendo também uma candidata, com todo respeito, aqui não é questão pessoal, não é isso, uma candidata que já foi vereadora, já foi desse círculo de poder, essas coisas todas, então não representa para nós um diferencial. Então, todo esse debate nós fizemos internamente. Diminui o nosso potencial eleitoral? Nem sei também, certo? Isso aí não dá para avaliar. No entanto, dentre oito candidaturas, a nossa que vem trazendo, digamos aí, um compromisso que as demais não têm, que é um compromisso esse com a classe trabalhadora, é um compromisso com as lutas, é um compromisso com os setores sociais mais fragilizados, mais empobrecidos. Então, nosso programa, ele é dirigido principalmente em todas as suas áreas, certo? Para esse público, e é esse diálogo que nós queremos estabelecer ainda durante a nossa campanha, a partir do dia 27, como também no nosso modelo de gestão. Nós temos que incorporar essa dimensão no modelo de gestão que nós estamos apresentando, que aí a gente pode detalhar melhor, né, para não me alongar muito nas outras fases. E analisando essa questão das oligarquias, né, assim como em Morada Nova, Castro e Girão, as oligarquias aqui de Limoeiros, elas não se juntam em nome de famílias, né, nós poderíamos até classificar aqui os estabelecidos e os outsiders, né, assim, mais ou menos num critério de divisão, aqueles que estão, né, dentro, que eles que mobilizam a política, eles que mobilizam a memória sobre a própria cidade, né? São eles que nomeiam as ruas, são eles que dizem quem são as pessoas importantes para dar nome à escola, à rua, não sei mais o quê, certo? Isso tudo está dentro do pacote geral do que nós conhecemos aqui, identificamos como as elites políticas aqui de Limoeiro do Norte. E nós não somos do grupo dos estabelecidos. Há até pessoas, assim, da nossa geração, ou com certo grau de inserção política, que batalhou a vida toda exatamente para entrar nesse mundo dos estabelecidos. A nossa luta sempre foi para nunca ser identificado com os estabelecidos aqui. Apesar da nossa, do nosso referencial, do trabalho que a gente desenvolve como pesquisador, apesar dos 8 anos de gestão na Fafidam, mas a nossa luta sempre foi para demarcar essa diferença e demonstrar o lado que nós sempre estivemos. Essa é a questão central. Então, nós não queremos, quer dizer, eu não fiz uma luta, eu não estudei para entrar no mundo deles, eu estudei exatamente, né, para assumir de forma mais firme, né, os nossos compromissos desde a época de juventude. Então, nesse sentido. Inclusive, a nossa gestão na Fafidam teve muito esse caráter de aproximação com as lutas, né, como lugar da mediação dos conflitos, como lugar da produção de saber sobre as lutas sociais. Nessa trajetória toda, nós publicamos, né, vários materiais aí coletivamente, como o Almanaque do Vale do Javari, que trata dos conflitos territoriais aqui na região. Publicamos na internet um dossiê, né, com todas as injustiças cometidas nos perímetros públicos irrigados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Então, que aqui a gente está encostando no Rio Grande do Norte, a Chapada do Apodi é o que nos liga
com o Rio Grande do Norte. Então, todo esse nosso trabalho é de compromisso social do conhecimento, e é nisso que nós apostamos. Por isso que eu aceitei esse desafio. Assim, só para concluir, assim, vocês citaram aí para Morada Nova e Massapê, mas aqui também não é diferente, é esse poder que se transmite por herança, não é isso? Então, quer dizer, o Dilmar seria o candidato na chapa do Zé Maria, esse prefeito, colocou a filha, não é isso? Então, isso foi quando eu estudei na década de 30, quando o Sindulfo Chaves já estava velho para a política, ele colocou o Franklin Chaves para ser exatamente o candidato, o prefeito, etc, etc. Então, essas elites, elas vêm se reproduzindo quase que hereditariamente. Essa é uma questão que nós temos que, né, investigar bastante, certo? E nós queremos exatamente fazer esse diferencial, romper com essa cadeia, ok? Obrigada, Rameli. E é bem interessante isso aí, essa questão da elite política de Limoeiro, né? Só para a gente ter ideia de como é que funciona a elite política de Limoeiro do Norte. Jamélia, eu não sei se você sabe que a Fafidam, a gente está sempre falando de Fafidam aqui, mas como você mora mais ao norte do estado, né? Você pode não saber disso, mas a Fafidam é a faculdade, né? É a unidade da UES em Limoeiro do Norte, certo? É a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, onde nós aqui nos formamos, vários dos nossos pré-candidatos a vereadores, pessoas que estão aqui conosco hoje, são formados na Fafidam. É uma faculdade, né, que forma professores, né? É uma faculdade em que nós temos 9 cursos de licenciatura. Então, o que acontece? Em todas as unidades da UES, existe sempre uma luta para se convencer alguém a ser diretor ou diretora das unidades da UES, certo? Porque não é fácil, né? Não existe praticamente remuneração extra. Então, ser um diretor pela UES não é algo fácil, certo? Para você ter ideia, em todas as unidades, em Fortaleza, no interior, em Quixadá, em Crateús, né? Tauá, não é assim? Tauá é. Isso. Então, essas unidades, elas têm dificuldade até em se conseguir alguém que queira, né, ser o diretor da faculdade. E em Limoeiro do Norte, né, por conta dessa elite política de que fala o Ramírez, né, a elite política de Limoeiro sempre sentiu necessidade de também ter um gestor na Fafidam, né? Então, não foi fácil, né, romper com isso. Eu, no momento que se conseguiu fazer isso pela primeira vez, eu não estava na Fafidam, eu nem era mais aluna, nem era professora ainda, né? Foi a primeira gestão, foi do professor Idelbrando, né, que fez um grande diferencial na Fafidam, certo? Isso nós já estamos há 16 anos, não é, Ramírez, dessa história. Correto, né? Correto. 8 anos do Idelbrando e 8 anos mil. Obrigada, Maurício, né? Nosso apoio aos professores Ramírez e Cátia. Muito obrigada, Maurício. Maurício Nobre, professor aqui de Morada Nova, também, né? Formado na Fafidam, como eu estava dizendo, como várias pessoas aí que estão, né, nos acompanhando hoje. Então, Jameli, como eu estava dizendo, não foi fácil vencer isso dentro da Fafidam. Então, para você ter ideia, a cada vez que nós temos uma eleição para diretor na Fafidam, há toda uma disputa acirrada, certo? Porque aquele grupo, aquela elite ainda sonha, certo, em ter o diretor da Fafidam, em determinar quem vai ser o diretor da Fafidam ou uma diretora, certo? Então, nós temos muito orgulho de fazer parte desse movimento, né? E de não deixar isso acontecer. Então, na Fafidam, o movimento, com muito orgulho, o movimento que tem acontecido na Fafidam é um movimento contrário ao que vem acontecendo no Brasil. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, tá certo? Bom, mas aí vamos adiante, vou voltar a palavra ao Jameli. E agora, Jameli, se você quiser falar um pouco sobre os nossos pré-candidatos a vereadores e vereadoras aí
em Massapê, pode ficar à vontade. Depois nós falamos dos nossos, não é, Ramedes? Isso. Ô, rapaz, queria ser aluno de vocês, viu? Estudar na Orbit Elias aí com o Ramedes. Tava lendo umas coisas dele esses dias, é muito bom mesmo. Tem uma visão muito pessimista da humanidade, mas é isso. É realismo, na verdade. Mas, enfim, aqui no Massapê, nós, a princípio, teríamos 5 chapas, né? Para proporcional. E aí, no começo, nós tínhamos até mais, mas a gente se recusou a compor com um grupo que pertence às oligarquias, né? A gente tem que deixar muito claro que nós não podemos negociar com nossos algozes, nem aqui, nem aí, né? O PT, infelizmente, tanto aqui quanto aí, ele aderiu ao fisiologismo, né? E aí compõe com candidaturas até que o PT defendeu a imagem de que tinha que enfrentar o golpe, e aí quando é na eleição ele se associa aos golpistas, né? Que é aqui no Massapê é a mesma coisa. Né? O PT está compondo com o PSD, por exemplo, que deu todos os votos favoráveis à reforma da Previdência, a que dispunha. Bom, nós temos 3 chapas. Nós temos o companheiro Wellington Santos, que está assistindo nossa live. Um abraço para o Wellington, um cara extraordinário. Estudei com ele na 5ª série e aí é um amigo que eu tenho na vida mesmo. E é um cara muito bom, é técnico de segurança do trabalho, é negro, da periferia, né, da cidade, um bairro periférico aqui do município. Nós temos o companheiro Marcos Teixeira. Ele é funcionário de uma empresa de calçados aqui do município, trabalhador de chão de fábrica mesmo, comprometido com a luta do povo que sofre. E nós temos a Ana Maria. A Ana Maria vende café na avenida aqui no município. Ana Maria é mulher, negra. Ana Maria é uma pessoa muito aceita ela é evangélica, é muito aceita pela comunidade de LGBTQIA+, que é uma pessoa que tem uma mentalidade muito transformadora, né? Nós precisamos dessas chapas do movimento evangélico, porque me parece que o Bolsonaro cooptou tudo que é de pior, inclusive da religiosidade, e infelizmente, né, a fundamentalismo religioso conseguiu elegê-lo. Mas nós estamos aí com a Ana Maria, que é evangélica, é uma pessoa de uma mentalidade transformadora, extraordinária, e essas 3 chapas, apesar de poucas, né, vocês também estão mais ou menos nessa situação, né, também, com poucos candidatos, né? Mas os nossos quadros são sempre, aqui no caso do Massapê, de base mesmo, candidaturas comprometidas com as causas sociais, né? O Wellington Santos com esporte, a Ana Maria tem uns projetos sociais lá no bairro em que ela mora. E é isso, nós temos um grupo extremamente qualificado, comprometido com as lutas necessárias do pessoal. Nós precisamos dizer com muita clareza que nós não devemos negociar com essa turma que compõe hoje o pessoal em várias e várias, aliás, compõe o bolsonarismo em várias e várias frentes, né? É uma direita mais moderada, mas que nas pautas econômicas é extremamente bolsonarista, né? Nós precisamos deixar muito claro que, por exemplo, tão ruim quanto o Bolsonaro é o Paulo Guedes. Paulo Guedes é o fiador desse discurso bolsonarista, porque enquanto o Bolsonaro estiver falando economês, não importa as atrocidades que ele faça no meio ambiente, com o que quer que seja, ele vai ser lá mantido, porque quem manda no Brasil, o presidente do Brasil é o mercado, quem define as pautas que tem que ser postas no Congresso é o empresariado brasileiro, e nós do PSOL não temos nenhum compromisso com o empresariado. Né? Aqui no Massapê, no caso, são 3 trabalhadores, 3 negros da periferia, né? 3 chapas necessárias, de fato. Eu espero muito que o pessoal aí em Limoeiro, né, em Morada Nova, que as pessoas compreendam que o pessoal é de fato necessário para essas lutas tão importantes que nós sustentamos aqui em Massapê, em Morada Nova, em várias e várias cidades do país. Com essa frente direitista que tem se instituído nos últimos anos no Brasil, direitistas nem tanto, né, mas fascista de fato, nós não podemos negociar de jeito nenhum. Não deixemos
nós precisamos deixar muito claro isso para poder enfrentar o nosso alvo maior, que é esse protofascismo que se instaura sempre nessas falas ultraconservadoras, né, que tem no município, no nosso município e no de vocês também. Obrigada, Jamele. Que bela composição que vocês têm aí, né? Os pré-candidatos a vereador. O Vitor está dizendo que com a direita e o conservadorismo nenhum diálogo, é luta. O Vitor no nosso cérebro aqui do pessoal do Massapê, ele é economista e sociólogo, um cara extremamente comprometido com as nossas lutas, e citando aí uma frase do Mildorix, eu acho, é exatamente isso, nenhum diálogo, luta. Nós precisamos dizer com clareza que nós não temos vocação para ser cachorro de chácara de coronel, não. Nós somos oposição, ponto. Né? Em todas as frentes que o pessoal luta, nós somos oposição. Com certeza, isso é certo. Ramires, você pode falar um pouco sobre as pré-candidaturas à vereança, né, de Limoeiro do Norte, pelo PSOL? Com certeza. Na verdade, tão importante quanto a candidatura majoritária são as nossas candidaturas proporcionais. É evidente que nós havíamos decidido, diante das dificuldades até dos companheiros e companheiras se apresentarem para lançar suas candidaturas, que se não houvesse candidatura proporcionais, nós sairíamos apenas com a candidatura majoritária para fazer o debate que nós estamos fazendo, que aí é muito importante. Então, essa era uma decisão. E tivemos dificuldades também da candidatura de uma mulher, isso até porque as companheiras aqui têm uma série de atividades e que estava dificultando um pouco se colocar à disposição nesse momento. Esse é um problema de um partido que ainda é pequeno no seu número de filiados, e pelo fato de não trabalharmos assim de forma meio que proselitista, de fazer luta, ir lá filiar as pessoas, que a gente nunca fez isso, entendeu? Eu acho que até um certo descuido, a gente deveria ter um pouco mais de atenção. Se nós tivéssemos um grupo maior de filiados, aumentaria as chances também de sair com um grupo maior de candidatos a vereadores e vereadoras. Nós temos 3 candidaturas, uma candidatura ela é muito conhecida das lutas aqui de Limoeiro do Norte, que também já foi parlamentar no passado, na época pelo PT, que é o companheiro José Maria de Andrade. Ele é um companheiro rural, é uma pessoa muito consciente, inclusive, né, dessa responsabilidade ambiental na forma de plantar, de criar, não é isso? Então, ele não consome aquilo que ele avalia que tem agrotóxico e não aplica na atividade agrícola dele. Assim, tem uma consciência muito boa e uma experiência legislativa lá do passado, já faz aí algum tempo, né, que ele está fora de mandato eletivo, mas é um grande nome que dá como diz o Matuta, aqui eu vou usar uma palavra, dá substância, né, a chapa, né, essa ossatura nossa aqui, né, dá enchimento, assim, muito bacana. Tem um companheiro George, que é um companheiro mais ligado à juventude, ele é funcionário do IFCE, lá de Tabuleiro do Norte, mas ele é aqui de Limoeiro, então ele tem uma militância mais na juventude, ele está presente na nossa frente antifascista, que é um elemento também que aqui em Limoeiro nós criamos já em 2016, a frente antifascista do Vale do Jaguaribe. Foi muito bacana, assim, essa iniciativa, e tivemos que retomar agora em 2020 com mais força, até para fazer um combate direto aos fascistas, não deixar também eles ganharem a asa. A gente fez movimentação, foi às ruas, isso foi muito importante, até para colocá-los, de certa forma, no lugar, e deixá-los só nas redes sociais, né, porque a rua, né, esses espaços são nossos, na verdade. E tem a candidatura coletiva das mulheres, que já falei aqui, né, como a Justiça Eleitoral ainda não normatizou as candidaturas e, digamos, os mandatos coletivos,
Quem está, digamos, colocando o nome para a Justiça Eleitoral é uma companheira, Maria José Amâncio, Mazé Amâncio, e ela é autônoma, ela é dona de casa com 4 filhas, não é isso? Ela trabalha numa brigadeiria, quer dizer, ela tem uma brigadeiria, né? Até popularmente conhecida dentre nós como Mazé da Brigadeiria, mas nessa chapa tem uma professora da rede pública, que é a Zeusa, se não me falha a memória, foi colega da Kátia na graduação aqui na Fafidam, no curso de letras, e tem a companheira Jovelina, que é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, também da área de História, uma grande lutadora e batalhadora, e elas são do grupo de mulheres, tanto de mulheres do PSOL, como do movimento de mulheres do Vale do Jaguaribe, com lutas assim muito concretas nessa área, não é assim, não é um grupo de mulheres do nada, né? Nós temos combates aqui, por exemplo, mortes neonatal, fetais e morte de mulheres parturientes aqui, foram essas mulheres que assumiram, certo, à frente, que colocaram, né, que estimularam essas mulheres na dor, né, da perda, né, fizemos audiência pública, cobramos, né, tanto do Conselho Regional de Medicina, mas também da Prefeitura, porque a gestão do Hospital Regional é terceirizado, não é isso? É um contrato de gestão com a Fundação São Camilo, então as colegas, as companheiras partem para cima com o apoio dos homens também, é verdade, né, mas elas vão mordendo, entendeu? Assim, não são mansas, não, nesse sentido, não, são corajosas, são de fibra, essa candidatura coletiva tem a cara, digamos, do PSOL. E em falando de PSOL, o PSOL, no nosso entendimento, é a grande alternativa das eleições de 2020, não só aqui no Vale do Jaguaribe, não só lá em Massapê, não só em Fortaleza, mas no Brasil. Veja como a candidatura do Boulos, lá em São Paulo, está ganhando, né, corpo, e porque, na verdade, quem fez o verdadeiro combate de 2016 até agora, certo? Evidentemente, nós não podemos desmerecer os parlamentares, né, do PT, outros do PCdoB, né, na organização de determinadas ações, mas o pessoal tem sido muito valente nesse sentido da denúncia do golpe, da denúncia do desmonte do Estado, né, que é isso que está acontecendo hoje. Então, o pessoal hoje a grande alternativa nas eleições municipais de 2020, com aquilo que ele apresenta, com a ideologia, com aquilo que como ele se define, na verdade, né, o PSOL, na forma de se definir como um partido ecossocialista, esse é um partido que vem trazendo algo de novo, né, para essas eleições. Então, e aqui Limoeiro não é diferente, muito pelo contrário. Ok, Ramedes, obrigada. Eu fico muito feliz com essa pré-candidatura coletiva. Eu penso que o PSOL ainda vai investir muito nessas candidaturas coletivas, porque realmente, né, dá muito mais, até para nós, eu entendo por que é uma pré-candidatura feminina, né? Quando você fala das dificuldades, com certeza é uma dificuldade que hoje ainda enfrenta a esquerda também, né? Ou talvez principalmente a esquerda, não sei, porque todas nós, né, temos um contexto difícil, né? Em geral, nós somos trabalhadoras, nós somos mães, nós somos donas de casa, nós acumulamos tarefas, né? E isso tudo dificulta mesmo a nossa participação na política, né? Então, uma candidatura coletiva, e principalmente uma candidatura coletiva feminina, é muito importante para nós, né? Eu espero que nós aqui do PSOL de Morada Nova, né, consigamos futuramente também agirmos com uma candidatura desse tipo, certo? Os nossos pré-candidatos aqui em Morada Nova, nós fomos, assim, bem ousados, né? Porque nós temos 6
pré-candidatos, né? Nós temos 2 pré-candidatas a vereadoras. Nós temos a Uânia Cavalcante, que é, como se pode ver pelo nome, né? É da minha família, lá do Dourado, né? Ela é dona de casa, é uma jovem de 30 anos, com 2 filhas, né? Ela não trabalha fora de casa, ela não trabalha fora de casa, né? Porque essa coisa de dizer, né, que a dona de casa não trabalha, não vale, né? Ela trabalha sim, mas em casa. Nós temos também a Vitória Kevina, que também é uma jovem, com 2 crianças, né? Ela foi mãe muito jovem, trabalha, né? E no momento ela não trabalha em Morada Nova, exatamente por essa dificuldade, né, que nós temos mesmo, muitas vezes, de que os jovens consigam emprego, né? Então ela trabalha em Fortaleza hoje, certo? Mas continua atuando aqui em Morada Nova. E nós temos 4 pré-candidatos. 2 professores da rede pública estadual, um de História e outro de Matemática. O de História é o professor Paulo Vitor, o de Matemática é o professor Aurilânio. Eu nem preciso dizer onde é que eles são formados, né, Jamele? E nós temos também o Edson, que também é professor, certo? Só que, no momento, ele atua no município de Aracati. E nós temos também um engenheiro agrônomo, né, que tem bastante atuação junto com o MST, né, que também é um defensor dos animais, certo? Ele tem aqui um grupo que faz essa luta, e é engenheiro agrônomo, certo? Então, essas são as nossas 6 pré-candidaturas a prefeito aqui, aliás, a vereadores, né, vereadoras em Morada Nova, certo? Nós temos muito a construir, né, junto com esse grupo, e esperando que as pessoas se juntem a nós, né? Nós também aqui em Morada Nova temos um grupo pequeno, né? Somos um grupo pequeno, porque eu não sei, Rambert, talvez a gente não tenha feito também, né, essa campanha de filiação, mas é porque também nós temos esse cuidado de que as pessoas entendam realmente o que é o PSOL, né? É preciso entender o que é verdadeiramente um partido de esquerda, né, de trabalhadores e trabalhadoras, né, e o que ele realmente deseja, o que ele realmente espera, e pelos ideais, né, os ideais pelos quais esse partido luta, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Nesse ano mesmo, nós já fomos procurados por pessoas, né, que queriam fazer do nosso partido um partido de aluguel, né? E nós não concordamos, né? Porque não é assim que se constrói uma candidatura, né, no PSOL, né? Aqui é construído, nós temos que decidir coletivamente, não é uma pessoa chegar, olha, eu quero ser candidata a vereador, me coloca aí no teu partido, né? Não é assim que as coisas funcionam no nosso partido, né? Então, eu gostaria, nós já estamos próximo ao final da nossa live, e aí eu vou voltar para vocês, para que vocês falem um pouco sobre o que esperam, né, dessas eleições, né, sendo vocês candidatos. O que é que vocês esperam encontrar? Porque, às vezes, as pessoas querem, né, que principalmente quem não é do nosso partido, né? Quem é do nosso partido não entende que já é uma vitória, né? Que a gente esteja enfrentando essas oligarquias, enfrentando o poder já estabelecido, né? Isso é uma vitória não só pelo enfrentamento, né? Mas para a compreensão que as pessoas devem ter desse enfrentamento, e de que se eu posso, né? Se as outras mulheres, a Uânia pode, né? A Mazela, a Limoeiro, junto com a Zeusa e a Jo, né? Que eles também podem, né? Que elas também podem,
né, está nessa luta, né, que é uma luta nossa, certo? Então, Jamélia, eu vou passar a palavra para você, tá bom? Muito bem, a gente enfrenta muitas incompreensões, né? As pessoas acham que, bom, tradicionalmente o grupo das oligarquias é muito mais favorecido, né? Vamos ser claros, né? Agora a gente precisa entender com muita clareza o seguinte, que política não é futebol, né? Ninguém tá só, não há só um ganhador no processo, né? Quem participa do processo ganha, as pessoas ganham muito mais com mais chapas à disposição, com mais oportunidade de escolha. Nós aqui no Massapê, a última vez que tivemos mais que 2 candidaturas foi em 2004. Sempre é só as duas, e vocês já sabem o sobrenome dos que disputam. E dessa vez nós teremos 5. E o pessoal, orgulhosamente, vai participar desse processo com a candidatura de 2 professores de filosofia, eu e o companheiro Jardas. E nós queremos contribuir com o debate, mas estamos com o pé no chão, mas nós sabemos também do nosso potencial, que está tudo em aberto, está tudo à disposição, e o povo é soberano para escolher quem ele considera melhor para o município. No caso, as pessoas questionam, por exemplo, a votação inexpressiva que o pessoal teve na eleição passada para presidente. Mas quem fez a denúncia mais eloquente desse bolsonarismo aí, antes de todo mundo saber da rachadinha, né, dos funcionários fantasma e tudo mais, o Boulos já perguntava quem era Val, o Boulos já dizia que Bolsonaro não era flor que se cheire, que Bolsonaro era farinha do mesmo saco desses candidatos aí tradicionais, e nós do pessoal também dizemos isso com muita clareza. Aqui no município nós temos 3 ou 4 chapas dos corredores da aldeota, né, de elite mesmo. E aí aqui o município, uma chapa alternativa é nós do pessoal. Não existe uma chapa da representação das bases, filho de trabalhador, né, meu pai é agricultor, eu também, sabe? Sou professor de filosofia, mas eu planto feijão lá no roçado. Eu acho que as pessoas não precisam se vergonhar dessa história, porque é essa história que qualifica a gente para disputar o processo. Essa história que nos torna aptos para dizer que nós representamos o povo. Nós somos povo, eles são elite. É diferente. A elite luta pelos seus interesses e o povo luta pela igualdade, pela liberdade, pela real representação. Aqui em Morada Nova, em Limoeiro, em Fortaleza, né, em Potengi, seja lá onde for, o pessoal está à disposição para essas lutas necessárias. Em Massapê nós não nos curvamos, aí também não, né? Eu acho que nós precisamos deixar muito claro isso, né? A mensagem que nós temos que trazer para o povo é que nós somos a real alternativa para a representação popular. Isso mesmo, Jamélia, obrigada. Ramérez? Quando você pergunta assim, o que nós esperamos dessa eleição, eu digo, nós não entramos para brincar, nós entramos, inclusive, digamos assim, e com um discurso, não vou dizer agressivo, mas com um discurso forte, seguro, de que nós temos as melhores propostas, o melhor projeto para Limoeiro do Norte, a partir de um olhar, certo, dos setores populares, e a partir de uma visão democrática e de uma visão acolhedora de todos esses segmentos e todas as demandas desses segmentos sociais empobrecidos da nossa cidade, que nunca, digamos assim, foi cuidado pelas gestões anteriores. É tanto que, se o governo federal corta verba da assistência social, os governantes locais não se dispõem, certo, a incluir no orçamento municipal a questão da assistência, só aquilo que é repasse. Então, acabou o repasse, acabou a política pública. Nós não pensamos assim. Nós pensamos de uma maneira diferente. Então, a gente está indo, digamos assim, para cima. Nós estamos indo para cima e estamos apresentando aqui um debate que, no nosso entendimento,
é o debate mais lúcido sobre os problemas aqui da nossa cidade, do nosso município, seja na saúde, quer seja na assistência social, quer seja na agricultura, qualquer um dos setores. Então, nós estamos exatamente fazendo esse debate com esse objetivo, dizendo que a nossa proposta ela é viável, certo? Não é só viável, é a mais justa, inclusive, do ponto de vista daquilo que quer dialogar com a população. Então, o nosso desejo é o da eleição. Nós não entramos aqui pensando que vamos só demarcar. Claro que também não somos ingênuos que não fazia a leitura contextual, né? Então, tudo isso que nós já discutimos aqui, desde o início, sobre as oligarquias, etc., e como elas interferem, principalmente nas eleições municipais, pelos compromissos, pelos acordos, né? Por não fazer política pública e fazer assistencialismo, não é isso? Porque preferem muito mais, né, fazer o assistencialismo, principalmente na área de saúde, do que lutar, digamos assim, pela melhoria da atenção básica. Por quê? Porque fica ali o favor do voto, né, em relação a essa questão. O assistencialismo cria esse vínculo, não é isso? Cria essa amarra com o eleitor. Só para você ter uma ideia assim, escandalosa, aqui em Limoeiro do Norte, por conta da pandemia, foi votado na Câmara Municipal que quem gastasse até 6 metros cúbicos de água, né, seria isento do pagamento. Mas, pasmem, né, isso não é automático. Tem que ir na sede do SAI solicitar, como se não houvesse programa capaz de jogar a leitura e gerar a conta, se já faz isso normalmente. Por quê? Porque o vereador vai levar lá o cidadão até o SAI para, digamos assim, lá efetivar algo que já é um direito dele, entendeu? Então, essa forma de arranjo clientelístico, ele é danoso no processo, não só para o processo eleitoral, ele é danoso porque, certo? Ele substitui aquilo que deveria ser política pública, certo? Uma política pública dirigida a quem, né, a partir dos critérios bem definidos, a quem depende dessa política pública. Né? Por exemplo, a política de assistência. Política de assistência social não pode ser resolvida no gabinete da secretária de assistência social, que via de regra, as secretárias de assistência social são as mulheres dos prefeitos, as esposas, não é isso? Geralmente é assim. Então, a porta de entrada da assistência social numa gestão séria não é o gabinete da secretária de assistência social, né? É o CRAS, certo? Então, é isso. Então, tem que fazer política dessa forma, certo? Tem que romper com essas amarras. Agora, só é possível romper um governo como o nosso. Nenhuma das outras candidaturas serão capazes de romper com essa lógica. E eu digo aqui abertamente, todas elas. Aqui, né, tem assim, uma tradição, digamos assim, no imaginário da população, de que as esquerdas se dividem, não se unem. Mas aqui nós temos 8 candidaturas, 5 da direita. A direita também se divide, você está entendendo? Agora, claro que as chances deles são maiores por conta desse jogo, um jogo que nós não fazemos. E as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Então, quando a gente joga o nome na rede social, há uma grande acolhida, mas não deixa de surgir um ou outro para dizer que está necessitando de alguma coisa. E aí temos que dizer que não trabalhamos dessa forma. Evidentemente, essa pessoa não vai votar na gente. Mas não é para votar mesmo. Se é com esse compromisso, não é para votar. Nós queremos exatamente que seja estabelecida uma outra relação. É isso que nós precisamos. E por que tem 8 candidatos em Limoeirão? Exagero? É o exagero, mas todos eles estão fazendo uma leitura. Que nós fazemos, mas a nossa candidatura não é por conta dessa leitura. É que esse grupo está esgotado, que vem lá de 88, da eleição de 88, são mais de 30 anos, 32 anos.
certo? 32 anos, então estão velhos para a política, né? Podem até estar jovens para morrer, como diria o Belchior, mas estão velhos para um rock and roll, certo? Então, e aí está todo mundo de olho, essa é a última eleição deles, é a última eleição deles. E aí, eles estão aqui já pensando em 2024. Nós, independente de fazer uma leitura dessa, nossa candidatura sairia da forma que saiu. Não é porque vai abrir um vácuo de poder, porque esse vácuo, com certeza, se não for preenchido por uma candidatura como a nossa, será preenchida pela mesma coisa de sempre. Ou agora, ou em 2024. Então, nós temos que subverter essa lógica, não é isso? Do assistencialismo, do clientelismo, pela lógica da política pública, né? A política pública que vai até a ponta, até quem dela necessita, para viver com dignidade, para sobreviver, para se alimentar. Então, todo o nosso programa, quer seja da saúde, da assistência social, quer seja da educação, tem esse olhar. E tem esse olhar integrado, de que essas políticas elas não estão desconectadas. Então, o nosso programa, além de pontuar cada área, cada setor, nós partimos de um princípio, de princípios, né? Que é esse princípio da justiça social, não é isso? Da participação, da intersetorialidade também dos nossos problemas. E o problema de saúde está vinculado ao problema da alimentação, e está vinculado à questão da produção agrícola, que está vinculado a doença, né? Então, são essas questões que nós queremos debater, e neste nível, nós vamos rebaixar o discurso em nome de uma eleição, certo? Se quiser escolher os candidatos do PSOL, é com esse compromisso, é com isso que nós estamos apresentando. É isso aí, Ramires, obrigada. E, na verdade, essa situação, quando você fala em assistencialismo, você falou aí a questão da água, né? Mas, assim, tenho certeza que em Limoeiro não deve ser muito diferente de Morada Nova e nem em Massapê. Assim, o que nós temos visto muito, o que nós vemos muito nesse período pré-eleitoral nos municípios do interior, no Brasil, eu penso que nós podemos falar isso não só em relação ao Ceará, é principalmente o assistencialismo em relação à saúde, né? Os serviços de saúde, nesse período, eles ficam muito mais eficientes, né? Mais eficientes, mas por quê? Porque está tudo atrelado, né, o que nós temos visto aqui em Morada Nova, né, das cirurgias, né, embora seja, existe um ditado que diz, né, seria cômico se não fosse trágico, né, mas as pessoas fazendo cirurgia e nós temos citado aqui o caso de uma pessoa que foi fazer uma cirurgia porque estava com uma pedra. Era um cálculo renal, na verdade, né? Não, desculpem. Era uma... Olha, eu não estou lembrando bem o que era. Eu sei que não era, vamos que fosse um cálculo em qualquer parte aí do organismo, né? E precisava tirar, né? Só que descobriram que, na verdade, não era eram 3. O médico descobriu na hora da cirurgia. Mas o político pagou só por um cálculo. Entenderam? Os outros 2 ficaram lá para as próximas eleições, né? Então, infelizmente, né, essa situação acontece, né? Aqui em Morada Nova, né, nós tivemos a inauguração da UPA, né? E é todo um incremento, né? Postos de saúde, né? Sendo inaugurados, reinaugurados, porque também esses políticos tradicionais ainda têm isso, né? Se colocar ali, se pintar uma parede, né? Se comprar o terreno, pelo menos em Morada Nova tem muito essa prática, né? Inaugura tudo, né? Então, o Ramires está rindo, eu acho que isso também acontece muito em Limoeiro, né, Ramires? Pois é. Inaugura até o inaugurável. Pois é. Era a hérnia, não é, do Vilar, do nosso médico me socorrendo aqui, pronto. Não era uma hérnia, eram 3 hérnias, né? E aí, a cirurgia foi feita foi tirada só uma hérnia, né?
O Nonato está dizendo parabéns aos 3 candidatos, trabalhadores e trabalhadoras populares, por suas candidaturas. Muito obrigada, Nonato. E agora sim, gente, nós vamos... Companheira aqui das SEB da PJMP, viu? Nonato aqui. Tá certo. Viu, Ramedes? Ótimo, fazendo história, né? Pois é, como nós já estamos há mais de 1h30 da live, gente, nós vamos encerrar. E aí eu queria que cada um fizesse suas considerações finais para nós encerrarmos nossa live de hoje, né? Tem sido muito interessante, pelo menos para mim, conversar com vocês, né? Tem sido bem interessante. Jamele, por favor. Eu tenho visto que as nossas conversas se tocam, né? Os problemas são mais ou menos o mesmo, as nossas vivências são muito próximas. E, bom, essa sua fala é muito sintomática, Kátia. Aqui também existe cabide de emprego. Aqui não, mas no outro município ali existe compra de voto, né? Poder chega na casa do outro dando tijolo, saco de cimento, enfim, R$50, R$100, R$200. Olha, nós do PSOL não participamos desse jogo sujo. Se as coisas estão difíceis, mas eu acredito que nós do PSOL, nós falamos para o futuro, né? O Plínio é que fala isso. O companheiro Moés, que vocês conhecem, gosta muito de lembrar isso. Nós falamos para o futuro. Então, embora que as pessoas hoje não acolham o nosso discurso, nós dizemos com muita clareza, né, e somos muito objetivos na fala, que nós não negociamos com esse tipo de política velha que está aí, né? Então, independente do processo eleitoral, é claro que nós participamos de um processo e todo mundo vai para ganhar, né? Há essa possibilidade para todo mundo, inclusive para nós que não compramos votos, que não chegamos na casa do outro entregando dinheiro ou cirurgia, né? Isso aí acontece em praticamente todo canto. Mas nós estamos para trazer essa novidade, para fazer a diferença nessa política viciada do município. Se você acredita que está tudo igual, então vote no mesmo. Se você acredita que está tudo certo, vote no mesmo. Se você acredita na transformação social, de fato, o PSOL é uma alternativa. Hoje é a alternativa mais viável, eu acredito Eu nisso. Também, por isso nós estamos aqui. Rameres? Pois é, gente, eu vou malhar aqui já em ferro frio, né, para dizer que é a alternativa mais viável, sem dúvida, né, mas o que é importante, talvez, nas nossas candidaturas, seja essa identidade, essa construção coletiva, né, isso que na verdade ela é pedagógica, inclusive para o exercício da gestão. Não dá para fazer uma gestão de iluminados, não é isso? De esclarecidos tão somente, porque às vezes o gestor imagina que o bom para uma comunidade lá distante é uma quadra, né? E para eles é mais importante uma outra coisa, tá entendendo? É preciso estabelecer as prioridades no diálogo com aqueles que serão os beneficiários daquilo que a gestão está querendo proporcionar. Então, é evidente que há coisas que perpassam, há setores que perpassam todos eles. Por exemplo, não tem como não pensar que nós vamos ter que dar bastante atenção à assistência social, certo? Porque a maioria da nossa população ela é empobrecida. Então, nós temos que ter uma assistência social eficiente, com formação de equipes, não é isso? Do CRAS e outras, não é isso? Fortalecimento do SUAS, que é tão importante quanto o SUS. Então, essa é uma questão, porque a pobreza tem um vínculo, uma relação direta com a doença, pelas condições da sobrevivência lá no lugar, né, onde elas estão morando. E não tem como não levar em consideração que nós temos que investir muito na atenção básica, que representa 80% dos problemas em saúde, para depois ir para a secundária, que é um outro percentual bem menor, está vinculado aquelas clínicas que o governo criou, esqueci agora, me desculpe aí os nossos ouvintes, né?
E nós temos que cuidar do problema da saúde mental, das práticas integrativas, nós temos que pensar na integralidade de tudo. Nós temos que pensar na agricultura familiar vinculada à merenda escolar, vinculada, né, digamos assim, à autonomia e à soberania alimentar, não é isso? Vinculada também a emprego e renda, não é isso que nós temos. Todo mundo pergunta se nós vamos trazer uma fábrica para Limoeiro. Há 10 eleições que se promete isso aqui. O pessoal que acha que tem condições nunca trouxe, não é isso. Nós temos que pensar em emprego e renda com o microempreendedorismo, com a agricultura familiar, com o território camponês e agrário familiar. Nós temos que criar um conjunto de oportunidades com a agricultura urbana. Nós temos que dar um conjunto de opções de emprego e renda para a população. E não somente ser um empregado sazonal do agronegócio aqui em cima da Chapada do Apodi. Então, tem que fazer um debate sério sobre essas questões todas, não é isso? Então, para finalizar, eu agradeço aí a turma de Morada Nova, os camaradas do PSOL de Morada Nova, né? Vocês têm mais candidato que nós, a gente sempre fica com inveja do vizinho, não é isso? A gente come, fica olhando no prato do outro, achando que o prato do outro está melhor, né? Mas é assim, porque vocês têm uma estrada maior já como PSOL, não é isso? Nós somos mais recentes, mas nós já temos uma trajetória também de luta aqui. E tem um dito, Kátia, nós temos condições de muitos problemas que serão difíceis de serem resolvidos no âmbito municipal de Limoeiro, de Morada Nova. Nós temos que pensar em políticas consorciadas para resolver grandes entraves, ou da saúde, ou da assistência, entendeu? Porque cada município aqui não é isolado. Então, nós temos que pensar também essas questões. Mais uma vez, agradecer a Kátia e os companheiros, camaradas de Morada Nova, do PSOL, e os outros que não são do PSOL que estão nesse ambiente, os de Massapê, que também estão aqui. Agradecer ao Jamel, um prazer conhecê-lo e saber que, né, nós temos essa marca da PJMP dentro da gente. Quem foi não deixa de ser. É um compromisso, é uma impressão, como diria, né, digamos assim, Platão, né, na cera, mas é isso, fica dentro da gente, fica amalgamado, né, isso, essa experiência, essa trajetória de luta que a gente vai levar. E nunca esquecer que nós só existimos porque lutamos. Não teria sentido nenhuma a nossa vida se não fosse as lutas que nós encetamos durante a nossa trajetória, nossa passagem aqui na Terra. Obrigado. Bom, seria uma vida sem luz. Como foi, Ramires? Seria uma vida sem luz. Sim, pois é. Eu quero agradecer a vocês dois e a todas as pessoas que participaram da nossa live. Uma boa noite aí para a Fri, que eu acabei de ver aqui. E eu gostaria de lembrar a quem sempre nos acompanha que nossa live, né, acontece sempre na sexta-feira à noite aqui no Facebook, né, às 20 horas. Embora nós estamos discutindo se não seria melhor mudar para quinta-feira, porque sexta-noite, as pessoas, ainda mais agora que as coisas estão mais abertas, né? O pessoal tem começado a sair para a noite, então a nossa concorrência não tem sido muito fácil. Eu estava doido para sextar, mas não Olha deu certo. Olha aí, pois é. Então a gente talvez vá repensar essa sexta-feira à noite, mas na segunda-feira nós temos, aí já está fixo também, na segunda-feira, no PSOL de Morada Nova, lá no Instagram, nós temos sempre uma live também às 20 horas. Na próxima segunda será comigo, certo? E a nossa pré-candidata, vereadora em Morada Nova, a Uânia. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam, né? Curtam lá o nosso canal no YouTube. E muito obrigada a todos que participaram, não só vocês, mas todos e todas que estiveram conosco hoje. Um abraço e até a próxima. Valeu, Cátia. Valeu, Jameli. A todos. Boa sorte aí para todo mundo. Boa sorte para todos.